Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Eu vou continuar nossas aulas sobre genética, mais especificamente vou falar sobre alterações cromossômicas. Então nós temos dois tipos de alterações cromossômicas, as euploidias e as aneuploidias. Qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu vou responder posteriormente. Então, o que seria primeiramente alterações cromossômicas? Então, ocorrem modificações tanto numérica como estrutural ali no cromossomo. Então, o que acontece? Ocorre um desequilíbrio genético devido a essa alteração, ou numérica ou estrutural. O primeiro exemplo aqui, eu vou falar de euploidia. Então, a euploidia, o que acontece? Ocorre o quê? Uma alteração no conjunto cromossômico. Então, seria N, 2Ns, 3Ns, 4Ns. Então, ocorre uma alteração no conjunto cromossômico. Então, o que acontece? A haploidia é um exemplo, então, de euploidia. Então, acaba o quê? Ocorrendo alteração de um conjunto, apenas um conjunto. Aqui tem um exemplo em Apis, né? Que a abelha, ela tem o quê? 2Ns cromossomos, né? Que é o conjunto cromossômico dela. Mas o zangão, ele é N, então ele tem metade do número de cromossomos. Por quê? Ocorre um fenômeno que nós chamamos de partenogênese. O zangão, ele nasce diretamente do óvulo, não ocorre fecundação. Então, aqui no caso, a rainha, ela vai formar aqui, através da fecundação com o zangão, que por acaso o gameta forma através da mitose. Então ele forma, como ele é N, ele forma por mitose o gameta, e com o gameta da rainha, que é formado por meiose, o óvulo, né, e o espermatozoide vão unir, formam um zigoto e vai formar tanto a operária, a abelha operária e a abelha rainha. Mas a rainha, ela tem um complemento alimentar, ela se alimenta de geleia real, ela tem o pólen, então ela tem o quê? Regalias que ela acaba desenvolvendo. A rainha fica 2, 3 vezes maior do que as operárias, porque ela é escolhida, né, para botar os ovos, né? Então, o zangão, quando a rainha vê a necessidade, acaba formando o zangão, a própria colmeia vê a necessidade, então forma por partenogênese, ó. Então o zangão nasce diretamente do óvulo, sem fecundação. Este é o maior exemplo que a gente tem de haploidia. Então, o que acontece? Altera apenas um conjunto cromossômico. Outro exemplo seria aqui, ó, as algas. O que acontece? As algas, elas têm o quê? Existem algas que possuem o quê? Uma alternância aqui, né? Então, ela tem tanto o organismo haploide, que é N cromossomos, ele vai formar os gametas por mitose, ó. Aí esses gametas vão ser unidos, né? Faz a fecundação e forma o zigoto diploide. Então, ela tem uma alternância, ó. O adulto diploide, aí ele vai formar, através de meiose, ele vai formar as células haploides. Essas células haploides vão se desenvolver e formam o adulto haploide. Então tem o adulto haploide e o adulto, né, seria o zigoto aqui diploide. Então a gente fala que é um ciclo haploide. Então a célula, como ela tem como adulto haploide, ela é um exemplo de haploidia. Então no caso aí de algas. Existem também, além da haploidia, nós temos a poliploidia. O que seria a poliploidia? 3, 4, 5, existência de mais conjuntos cromossomos. Então, no caso, 3N, 4N, 6N, né, 5N. Então, no reino vegetal é mais comum. Por exemplo, no caso do endosperma, do fruto, ele é 3N, naturalmente. Aqui existem dois tipos de poliploidia. O autopoliploide, que o conjunto cromossômico seria da mesma espécie, e o alopoliploide, conjunto de cromossomos de espécies diferentes. Aqui que surgiu os transgênicos. A gente consegue manipular, claro que é em laboratório, manipula o material genético e formam organismos híbridos, né, no caso ali. Mas dá para fazer de forma natural ou quando a gente faz cruzamentos sem utilizar laboratório, às vezes enxertos, a gente consegue desenvolver os híbridos, principalmente em plantas. E animais
exemplos, né? Por exemplo, o jumento e a égua, ela forma, né? Então a gente consegue fazer o cruzamento, forma o híbrido, que é a mula ou o burro, mas eles são estéreis. Então ocorre um exemplo de mistura, né? de genótipos. Então aqui, lá no poliploide a gente pega dois tipos de planta. Um tipo de planta interessante para poder entender é essa planta aqui. Então, o que acontece? A gente tem essa vagem aqui, chama Raphanus, que ela tem 18 cromossomos, e a Brassica também tem 18 cromossomos. O conjunto cromossômico delas, 2N, são 18. Então, elas vão formar gametas N cromossomos. Então, eles cruzam, né? Então, acaba fecundando e forma o que? Um híbrido externo. Estéreo, ele tem 18 cromossomos. Mas, o que acontece? Fazendo o cruzamento depois dessa geração aqui, que surgiu, desses aqui, dos híbridos, o que acontece? A gente vai formar o que? Pega esse aqui, cruza com outro descendente, né? Então fica 2N mais 2N, vai dar o que? O anfidiploide. E ele acaba sendo fértil. O que acontece? No caso aqui, a gente tem um nome, né, dessa planta, ela acaba misturando os dois nomes. É a Raphanobrássica. Então, ela vai ter o quê? Um conjunto cromossomo 4N e são 36 cromossomos. Então, o híbrido, quando ele é cruzado novamente, ele vai ficar tetraploide. Ele tem 4N cromossomos. E ele é alopoliploide porque eu misturo duas plantas diferentes e acaba formando o quê? Um organismo, ele é fértil, então acaba formando um organismo fértil, ok? Então isso seria o quê? O exemplo de poliploidia, ok? E esses são os principais exemplos, né, de euploidia, que ocorre a modificação do material genético, né, por conjunto. Então é o conjunto cromossômico que altera. A euploidia, né, que é bem conhecida em humanos, né, ocorrem alterações numéricas dos cromossomos. Então não é o conjunto, é apenas o cromossomo que modifica. Então a quantidade. Então nós temos alguns exemplos aqui na luz. A monossomia, que é o número de cromossomos, né, o total menos 1. Então fica 2N menos 1. A gente tem uma síndrome que chama Turner, que a pessoa ela não tem um cromossomo sexual, então ela fica XL, ela só tem 45. O normal são 46. Então é um exemplo de monossomia, uma síndrome humana. A nulissomia, então fica 2N menos 1, né? O organismo ele tem 2 cromossomos a menos. E nós temos a polissomia, que é mais comum nas síndromes humanas. Então, a polissomia é dividida em trissomia, seria 2N mais 1. Então, acaba o que? O organismo ele fica com 3 cromossomos num conjunto ali que era para ter só 2, né? Que é impar. Então, um exemplo é a síndrome de Down, que ele tem o cromossomo 21 a mais. São 47. E a tetrassomia seria o quê? 2N mais 2. Então, o organismo acaba ficando com 2 cromossomos a mais. Seria um par a mais. Depende da síndrome aí. Então, aqui eu acabei colocando alguns exemplos. Então, eu tenho a neoploidia no homem, né? A Turner é o maior exemplo, né, de monossomia. Nós temos o quê? O cromossomo, a criança nasce sem cromossomo, que eu vou explicar o que acontece, né, porque ela não tem aquele cromossomo. Então, as alterações genéticas que ocorrem. Então, o Turner ele é X0. Ele nem é masculino nem feminino, porque não dá para determinar. Inclusive, justamente o cromossomo que determinaria o sexo, esse organismo tem. Então, ele tem como se fosse uma mistura, né? Então, o pescoço é característico dessa Turner, que é a característica principal. Ele tem o pescoço alado, ele tem infantilismo sexual, os órgãos genitais não são desenvolvidos, o útero é infantil, então geralmente é infértil, baixa estatura, então ele provoca algumas modificações visíveis na pessoa. Então, esta é a síndrome de Turner. A síndrome de Down, que é a mais conhecida, é a mais comum em humanos,
que acontece? Nós temos tanto indivíduos do sexo masculino como feminino. Então, aqui na equação a gente consegue ver, ó. Então é 47XY21. Então quer dizer, mais 21, ele tem um cromossomo a mais no par 21. Então ele tem 47. E aqui tem 47XX mais 21. Então aqui seria fêmea, aqui seria macho. Então a gente tem dois tipos de síndrome de Down, tanto masculino como feminino. As características são mais comuns. O Down a gente consegue ver, se a gente fizer um tratamento correto, o Down ele consegue, ele tem dificuldades, né, de aprendizagem, mas ele consegue aprender. Ele tem algumas características, por exemplo, a pálpebra do olho é meio caída, a língua ela é mais flácida, a tonicidade da musculatura é mais frágil, o palato é mais para cima, então a língua fica para fora, a gente chama de língua protusa. Ele possui, é interessante que na prega da mão aqui, o Down, todos os Downs, eles têm uma prega só, então é bem característica na criança que apresenta Down. Alguns podem ter complicações, né, no intestino, complicações cardíacas, então depende. Então nem sempre aparecem todas as características. Tem Down que ele é mais brando. É interessante, tem Down que a gente fala que é o Down em mosaico. Ele possui metade dos cromossomos, metade das células com 47 cromossomos e metade das células com 46 normais. Então ele vai ter características menos nítidas, né, na pessoa. Ok? Mas existem tratamento. No Brasil tem associações, né, que cuidam das crianças, alguns conseguem frequentar as escolas, então é uma síndrome que é controlada, é bem conhecida, geralmente com a idade materna maior que ocorrem mais casos de síndrome de Down. Então a mãe mais velha, né, acaba tendo alterações ali, que ela altera o óvulo, né, que o óvulo ele vai ficando mais velho, então acaba alterando ali o sistema de meiose, então a chance de ter Down é maior. Então existe a síndrome de Klinefelter, é uma síndrome que a gente fala que é uma mistura, né? Então ela é XXY. Então a pessoa ela tem tanto características masculinas como características femininas. Então é a trissomia, ela tem 3 cromossomos sexuais, né? No caso o XX e o Y. Então o que acontece? As características, ele vai ter uma mistura tanto masculina como feminina. Então, as características sexuais masculinas, né, principalmente os órgãos externos, eles têm que pouco desenvolvimento, testículo pequeno, ele tem inserção, por exemplo, do pelo pubiano, o quadril é feminino, a inserção de pelo pubiano ela é feminina, ele tem aumento de mamas, as mamas desenvolvem, então é uma característica, você observa, ele tem mistura tanto masculino como feminina. Esta é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Edwards, ele tem o quê? Uma trissomia do cromossomo 18. O que acontece? Então pode ser tanto mulheres como homens, então 47XX mais 18 ou 47XY mais 18. Então, a de Edwards eu falo que é uma síndrome severa, porque ela pode dar um retardo mental muito violento, crianças morrem muito cedo com essa síndrome, então a gente não vê muitos casos, né, de Klinefelter. As orelhas são de implantação mais baixa, ela é dismórfica, uma característica de Edwards, ele tem as pernas, né, e as mãos, elas são, a estrutura óssea, ela é mal formada, então pé torto, mão torta. Então o Klinefelter seria uma síndrome que a criança, a hora que você vê, ele tem deformidades ósseas, então bem nítida, né, a síndrome de Edwards. E a última, né, eu estou comentando as principais que caem em vestibular. A síndrome de Patau seria uma síndrome que o indivíduo ele tem a trissomia do cromossomo 13. Então ele pode ser 47XX13, né, então seria feminino, e 47XY13 seria masculino. Então trissomia do cromossomo
13. O Patal, ele tem uma deficiência mental muito grande, casos, né, eles não conseguem desenvolver muito bem, muito aborto, depois não conseguem, até 6 meses morrem, até 3 anos, então 45% não passam de 6 meses. Então, o que acontece? É uma doença, é uma síndrome muito severa, por causa de um cromossomo. Então, ocorre uma deficiência mental muito severa. Uma característica do Patal não ocorre, acaba o quê? O lábio aqui não acaba fundido, então a gente chama de lábio fundido ou lábio leporino, então ele fica aberto, é uma característica da síndrome de Patal. A implantação da orelha também é baixa, tem dimorfismo na orelha, os tufos de cabelo, né? O cabelo ele é meio dismórfico também, ele não fica na posição correta. Tem alguns problemas cardíacos, então a pessoa de Patal acaba falecendo muito rápido, então é difícil ver um Patal adulto, então é uma síndrome muito violenta. Existem mais algumas aqui, por exemplo, a trissomia do cromossomo X, que não provoca muitas alterações. A mulher ela tem um problema de aprendizagem, ela tem atrofia do útero, o útero é menos desenvolvido, então tem estatura mais baixa, ela não provoca tantas alterações. Então a mulher ela fica XXX, é a trissomia do cromossomo X. No homem também tem um exemplo, que é o duplo Y, ele fica XYY. Seria uma síndrome, uma neoplodia, que o homem ele tem uma estatura maior, o braço mais alongado, os dedos são mais longos, ele tem uma certa agressividade. Então, às vezes a pessoa tem o duplo Y e acaba passando desapercebido. Então, a pessoa ela tem algumas características, mas não tem muitas deformidades, então acaba passando desapercebido. Então, essas são as síndromes, né, mais conhecidas. Gostaria que vocês olhassem, eu posso passar alguns slides para vocês verem as síndromes, né, a característica. Então, são muito cobradas em vestibular. Então, e o que seria a origem? Qual seria a origem das aneuploidias que eu comentei ao longo da aula? Então, seria o que? Ocorre uma falha meiótica. Pode ocorrer uma não disjunção dos cromossomos, tanto na anáfase 1 ou na anáfase 2. Então, aqui, ó, por exemplo, esse exemplo aqui, ele tem 2 cromossomos, duplica, aí na anáfase 1, ao invés desse cromossomo sofrer uma separação, né, dos cromossomos homólogos, o que acontece? Separa, mas eles ficam de um lado e outra célula não recebe nada. Então, aqui poderia formar, por exemplo, um tânero, que fica sem cromossomo. Aqui a gente pode explicar alguns casos de trissomia. Então, não ocorre a divisão, os cromossomos ficam a mais, né? Aqui, quando ocorre a não disjunção na anáfase 2, ó, então o cromossomo duplica, separa os homólogos aqui, né, normalmente, e aqui o que ocorre? Ó, na divisão de cá, uma célula aqui na divisão meiótica não recebe nenhum cromossomo e a outra recebe o par. Então, o que acontece? Ó, não ocorre a disjunção. No caso ali, ele pode acrescentar um cromossomo, no caso, por exemplo, de uma trissomia. Né? Então, era mais ou menos o que eu tinha que falar. Vocês têm que saber dessa aula os tipos, né, de euploidia, aneuploidia, no caso aqui a haploidia, né, que forma o que, no caso das euplodias, ocorre a variação do número, do conjunto, né, dos cromossomos. E a aneuploidia vai variar o que? O cromossomo em si, 2, né, no máximo. Então, uma seria o que? A alteração do conjunto, a outra seria a alteração numérica. Na próxima aula a gente vai ver sobre alterações estruturais. E aqui alguns exemplos de síndromes, né, que são cobradas em vestibular. Como elas são muito comuns, né, em humanos, ela é bem cobrada em vestibular. Pessoal, espero que eu resolvi as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida ainda pode deixar um comentário. Tenha um bom dia, até a próxima aula. Tchau, pessoal!